Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a reunião dessa noite com uma leitura de um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E tem 4 causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de 2 espécies, ou, pode-se dizer, de 2 origens bem diferentes, que é muito importante distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar a origem dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho, ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta, ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germens do orgulho, do egoísmo, de tola vaidade que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os aflige e sintam, se na sua maioria das vezes não se podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue presente, envolvendo cada um de nós nesta noite de hoje. O seu Faria fez a nossa prece inicial, então ele não faria, ele fará e faz sempre. Eu, como meu nome é Naldemar Nascimento, eu espero que o Nascimento possa dar nascimento a algumas ideias boas, alguns sentimentos bons em vocês que estão presentes aqui na noite de hoje. Principalmente porque vamos falar de um tema que não é um tema assim aparentemente tão agradável, né? Poderíamos falar sobre alegria, sobre a felicidade, sobre tantos temas interessantes, mas precisamos também falar sobre mágoa. Mas não é para magoar, muito pelo contrário. O que nós pretendemos é justamente trabalhar esta temática para levar cada um dos presentes a se avaliar suas vidas, os dias presentes, os dias passados, para que, mediante aquilo que a gente estará passando aqui, cada um possa talvez se identificar situações e, a partir disso, então, fazer aquele trabalho de autoconhecimento e de transformação pessoal. É isso que pelo menos eu tenho procurado fazer em minha vida. E quando não faço, eu sinto rapidamente as consequências. Então, nosso compromisso com a doutrina, o nosso compromisso com esse conhecimento, é um compromisso nosso, é um compromisso íntimo. Não somos obrigados a levar a sério nada daquilo que estudamos, ou podemos nos encantar com todo o conhecimento e não transformá-lo em algo concreto em nossas vidas. Só que nós, com isso, não obteremos exatamente aquilo que é o melhor, que é o fruto da doutrina, que é o benefício do bem-estar íntimo, do bem-estar interior que todos nós buscamos. A questão 132 do Livro dos Espíritos
fala-nos sobre o quê? Sobre o objetivo da nossa encarnação. Kardec perguntou, por que nós encarnamos? E a espiritualidade respondeu claramente, Deus vos impôs a encarnação para alcançardes a perfeição. Para uns é uma missão, para outros é uma expiação, mas todos têm que passar pelas diversas vicissitudes da vida. Dessa maneira, cada um vai cumprindo com seu papel na criação, ao mesmo tempo em que vai evoluindo, vai progredindo. E dessa maneira, gradativamente, vamos nos aperfeiçoando e nos tornando cada dia um pouquinho mais semelhantes ao nosso Pai, em conhecimento, em moralidade, em tudo que nos é possível desenvolver. Essa aproximação com a esfera divina proporciona sentimento de bem-estar interior, que é o que nós buscamos. Não é isso? É exatamente isso que todos buscamos, consciente ou inconscientemente. Alguns, às vezes, tomam caminhos tortuosos na busca desse bem-estar. Entram no caminho da criminalidade, perturbam a vida do próximo, perturbam a vida da sociedade, mas estão buscando também bem-estar, estão buscando também realização. Só que por um caminho tortuoso, né? Um caminho tortuoso é sempre o caminho mais longo. O caminho mais curto é o caminho reto, que parece até, às vezes, ser muito difícil, mas é o caminho aconselhável para nós. É o caminho da lei, é o caminho da lei divina. E é o caminho que nós, cada um de nós presentes aqui, está naturalmente procurando trilhar. Essa leitura inicial sobre o capítulo 5º, muito interessante, ela vem de encontro perfeitamente à nossa temática de hoje. O capítulo 5º fala sobre as aflições humanas. E este item fala sobre as causas atuais, o que foi lido num trechinho do causas atuais das nossas aflições. Mas existe o outro que fala sobre as causas anteriores às nossas aflições. Vocês acham que a mágoa faz parte, era consequência de atitudes da vida atual ou de vidas anteriores? Ou pode ter o seu nascedouro tanto na vida atual quanto em vidas anteriores? É uma questão interessante para cada um fazer uma reflexão rápida. A gente vai procurar responder isso naturalmente ao longo da nossa exposição. As causas atuais, os problemas gerados pelas causas atuais, a maioria deles, dizem os espíritos, né? A maioria dos nossos sofrimentos são oriundos dos nossos escorregões na vida atual e não em vidas anteriores, como de repente possa se pensar, porque somos espíritas, né? Falamos tanto de reencarnação que de repente pensamos que os nossos sofrimentos, todos os nossos sofrimentos têm origem em vidas anteriores, mas não, a espiritualidade diz que não, de forma alguma, né? Mesmo para aquela criatura que vem ao mundo cheia de limitações, ela pode ser feliz também dentro das suas limitações, ainda que seja aquela felicidade relativa. Nós podemos encontrar alguém aí numa cadeira de roda, vivendo dezenas de anos numa cadeira de rodas e tendo uma felicidade relativa muito maior do que nós, que temos as nossas pernas bonitinhas e caminhamos perfeitamente e não temos nenhum problema. Ou alguma dorzinha aqui ou ali, mas nada que se compare a uma criatura que simplesmente não sente o corpo da cintura para baixo. São situações bem diferentes. Eu já vi reportagens na televisão mostrando casos de pessoas que vivem extremas limitações. E eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de muitas vezes me deixar envolver pelo desânimo, por não tomar atitudes, por não fazer isso, por não resolver aquilo, por ficar protelando, deixando para depois. Porque essas criaturas demonstravam uma atitude tão firme diante da vida, né? Que é uma coisa que incomodava a gente, chegava a incomodar. Mas isso é para a gente pensar, né? Pensar um pouquinho, já que estamos aqui para falar sobre mágoa. E mágoa o que é? É aquela coisinha ruim que a gente guarda dentro da gente, né? Aquele ressentimento em função de uma experiência vivida, algo que alguém nos falou, algo que nós presenciamos, uma crítica. Às vezes não tanto o que a pessoa fez ou que falou, mas a forma como agiu, a forma como falou, pode gerar em nós o princípio da mágoa. E o André Luiz nos diz uma coisa: cuide, né, do seu melindre, cuide dessas suas magoazinhas, desses seus ressentimentos, para que eles não se transformem em ódio.
gente, pode realmente se transformar em ódio. Pode. E não é difícil, esse que é o perigo. Não é difícil um melindrezinho ir crescendo, crescendo, e a gente fica ruminando ele hoje, e rumina amanhã, e rumina de noite, e rumina de dia. Então ele vai crescendo, se ampliando, vai criando raízes profundas dentro da nossa alma, vai se arraigando mesmo. E pode virar ódio. Né? Aquela coisinha boba nos leva a começar a pensar no fulano, pelo que ele fez ou deixou de fazer, ou a forma como agiu conosco. E a gente fica batendo, e fica martelando, e de repente esquece. Daqui a pouco volta de novo, e martela, e martela. Chega uma hora em que aquilo está predominando a maior parte do tempo na vida da criatura. Né? Fica o dia inteiro, ela acorda e está pensando naquilo, levanta pensando. É um tormento, é uma autotortura, é uma tortura da alma. Né? O sentimento de mágoa, essa mágoa profunda que pode virar ódio. Gera inimizades e até mesmo crimes. Né? Quantos crimes são perpetrados por causa de uma magoazinha? Né? Às vezes fala, poxa, mas fulano matou o outro por causa de R$5. Claro que não. O problema não foram os R$5, né? Foram o orgulho muito grande, ofendido, machucado e ferido. Não é por causa de R$5 ou qual seja o motivo. Às vezes uma coisa banal, né? Motivos banais. Mas não é isso, isso é apenas a causa. O motivo profundo, a origem, está dentro da criatura que se deixou levar rapidamente por aquele sentimento de ódio e de vingança e até de fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente sabe que isso gera uma complicação a nível evolutivo, né? Muito grande. Eu carrego mágoas? Cada um pergunta para si, será que eu tenho mágoas? Será que eu estou carregando alguma mágoa atualmente? Antes de tudo, vamos fazer a seguinte consideração. Não tenhamos vergonha de se sentir magoado, ou de ter se magoado, ou de vir a se magoar. A Joana de Ângeles, mentora de Valdo Pereira Franco, é que nos fala sobre isso. Não tenhamos vergonha, admitamos que nós podemos nos magoar e que nos magoamos. É importante isso. Aceitar a possibilidade e aceitar que nós nos magoamos. Ela diz que isso é muito natural no planeta em que vivemos, no momento evolutivo no qual nós nos encontramos. É inevitável, gente. Eu já me magoei muitas vezes. Às vezes uma magoazinha boba que passa logo, resolve rápido, mas tem aquela outra que fica semanas e você vê que ela é torturante e tem que lançar mão de tudo aquilo que a gente já aprendeu, autoconhecimento, autoanálise, oração, muita oração, um esforço muito grande. Até porque a mágoa também pode ser caminho para processos obsessivos, muito graves, muito graves. Adversários espirituais se aproveitam daquela situação, daquele sentimento, daquilo que surgiu e passam a alimentar, já que percebem a nossa ondazinha mental, né? Porque a nossa onda mental está aí, nós estamos transmitindo para todos os lados. E os espíritos conseguem perceber. E se é uma onda mental caracterizada por um sentimento de mágoa, ela tem baixa frequência. Ela é muito baixa. Então ela é fácil de ser percebida e sintonizada por entidades que já vivem nessas faixas de baixa frequência. E aí nos alimentam. Você quer sair, você ora, de repente você esquece, daqui a pouco está voltando. Aí também já existe até uma certa indução espiritual, né? Por parte dos nossos adversários. Por isso, merece cuidado, merece atenção de nossa parte o tema mágoa, analisar a questão da mágoa em nossas vidas. Eu carrego mágoas? Nós vamos lançar mão aqui de 3 perguntas para que cada um de nós possa respondê-las. O autor dessas 3 perguntas é o Dr. Fred Luskin, autor do livro, onde que eu anotei aqui? Deixa eu ver se eu tenho o nome do livro, O Poder do Perdão, editora Novo Paradigma. São 3 perguntas que ele nos propõe responder para perceber se nós carregamos mágoas. Se nós respondermos positivamente às 3 questões, sim, nós temos mágoas. A primeira, eu sofri algum tipo de afronta pessoal, né?
um prejuízo moral, material, uma traição, sei lá, alguma coisa. Eu sofri algum tipo de afronta pessoal e isso me aflige. Isso me aflige? Me incomoda? Me machuca? Essa é a primeira questão a ser respondida. Segunda, eu culpo o autor dessa afronta pelo que eu estou passando, pela minha aflição? Essa é a segunda pergunta a ser respondida. E a terceira pergunta, eu tenho uma história sobre essa afronta? Interessante essa questão da história, porque a história a gente desenvolve na mente. O que aconteceu, como que aconteceu, né? Em detalhes. E a gente fica, às vezes, passando essa história na mente. Até contamos para alguém, contamos para outro, mas às vezes nós repetimos essa história muitas vezes em nossa mente. Nos levando, inclusive, a recordar aquilo que a espiritualidade fala sobre as criaturas que padecem nas regiões umbralinas, né? Regiões de sofrimento, que estão aqui muito pertinho de nós, viu, gente? É pouquinho para cima das nossas cabeças aqui, nós já estamos em contato com essas regiões umbralinas, onde milhões ou bilhões sofrem permanentemente. E ficam ali milhões dessas criaturas revendo, repassando, ruminando situações que viveram na carne, sem conseguir se desprender delas. E aquilo passa repetidas vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, numa tortura que parece não ter fim, mas que tem fim. Pode ter fim, terá fim, sim. Nós sabemos disso. Mas mesmo encarnados, nós já podemos passar por esse processo. Claro que podemos, né? E passamos. Se alimentamos a mágoa e temos essa história vem uma vez, vem duas vezes, vem três vezes, e a gente não consegue tirar da cabeça aquela coisa incômoda e desagradável. Não é isso que caracteriza as criaturas em sofrimento nas regiões umbralinas? É exatamente isso. Só que fora do corpo, a mente é mais livre, mais ágil, né? Mais dinâmica. Então isso se torna muito mais incrível e mais sofrido também para o espírito. O corpo é um amortecedor vibratório, né? O corpo é uma proteção para o nosso espírito. Por isso que muitas criaturas são reencarnadas, né? Para poderem ser afastadas ou se libertarem um pouquinho do tormento das perseguições que sofrem em regiões espirituais inferiores. Porque o corpo protege. Ao mesmo tempo, ele também limita nossas possibilidades, nós sabemos disso. Infelizmente, né? Mas é a nossa condição do momento, no corpo de carne, é isso. Limita por um lado, mas protege pelo outro. Bom, as três perguntas foram formuladas. Se nós respondemos positivamente às três, então nós carregamos mágoa. Então precisamos estar atentos. Vamos seguir avante para ver aí o que fazer com isso, né? A Joana de Ângeles chama isso de lixo mental, que a gente teria que despojar, né? Porque lixo a gente gosta que leva logo, bem longe para a gente, né? O lixo tradicional nosso. Mas muitas vezes a gente fica cuidando desse lixo, né, por muito tempo, o que naturalmente não é nada agradável para nós. Bom, vamos resumir aqui o processo de formação da mágoa. Existe uma afronta. Aconteceu algo. Pode ter sido intencional ou não. Tá? Às vezes a pessoa se magoa, mas a outra não está nem sabendo que ela se magoou com o que ela fez. Porque a mágoa, né, ela não é criada pelo outro em nós, ela nasce dentro de nós. Então ela é responsabilidade nossa, é o que a Joana de Ângeles nos fala. Não é muito agradável, né? A gente às vezes gosta de culpar o outro, transferir para o outro. É mais agradável para o nosso orgulho, mas não é saudável. Não há solução por esse caminho, não há mesmo, né? Então a mágoa é um sentimento que nasce dentro de nós e terá que ser também morto dentro de nós, retirado de dentro de nós, eliminado a partir do nosso próprio íntimo. Bom, a afronta existe, nós a desenvolvemos. Mas aí entram dois elementos que a espiritualidade, não só um espírito, Joana de Ângeles fala sobre isso, Emmanuel, André Luiz falam também sobre isso. Esses dois elementos fundamentais que dão origem em nós, dentro de nós, à mágoa. O que são esses dois elementos?
Não tem ordem, pode ser um, pode ser outro. Mas um bem conhecido de todos nós é o orgulho. O orgulho. Quanto maior o nosso orgulho, maior a possibilidade de nós nos magoarmos em nossos relacionamentos humanos. Eu acho que todo mundo aqui já sabe um bom tanto sobre o orgulho, né? Como o orgulho acontece, mecanismos do orgulho. Então nós não vamos aprofundar aqui, até porque não há tempo para isso. Mas o orgulho dá origem a mágoas. Quanto mais orgulho, mais suscetíveis de nos sentirmos atingidos, machucados, feridos. E aí, então, surge a possibilidade do melindre, da mágoa, da raiva, do ressentimento, né? Que está tudo, é praticamente tudo a mesma coisa. Mas temos um outro elemento. É a baixa autoestima. A baixa autoestima. A baixa autoestima é o espírito fragilizado, né? A alma é fragilizada. A baixa autoestima também nos coloca aí numa condição favorável ao surgimento de mágoas. O que é a baixa autoestima? É a dificuldade de sentir-se uma pessoa de valor, né? Uma pessoa importante, de se amar verdadeiramente, de se admirar, de gostar de si como se é. E fruto disso, enfrentar a vida e todas as situações que a vida nos proporciona, inclusive os grandes desafios. A criatura, numa condição de baixa autoestima, se recolhe. Ela fica sempre com o pé atrás, sempre com medo, né? Sempre insegura, o que vão dizer, com vergonha, né? Pessimista, desleixada, em função, né, justamente desse sentimento. Então a baixa autoestima e o orgulho favorecem o surgimento das mágoas. Uma vez que há a afronta e há a participação desses dois elementos, nós internalizamos a aflição que vem consequentemente a partir da experiência. Até que horas eu vou? Ah, ótimo. Tá. Somatização. Todo mundo sabe o que é somatização. Ou psicossomatização. Que é a transformação daquilo que é mental, psíquico, né, pensamento, em algo real no nosso corpo físico. Então é o processo, digamos assim, de materialização do pensamento, do sentimento, da emoção no corpo físico. Então vocês acreditam que a mágoa possa se materializar de alguma forma? Pode, é o que a espiritualidade fala, a psicologia fala sobre isso, né? Já estudou muito, a psicologia estuda muito essa área, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista puramente mental, psíquico, mas já é ótimo. Então nós podemos sim materializar a mágoa. E como ela tem baixa frequência, ela acaba atuando em algum ponto do nosso organismo, né? Normalmente o ponto mais frágil, desorganizando o funcionamento das células ali. E depois isso vai se ampliando, né? Dando origem às enfermidades. E a enfermidade pode vir nos lugares nos mais diferentes, segundo a condição de cada um. Eu sei quais são meus pontos fracos no organismo, né? Porque dezenas de anos de vida já, e claro que eu já posso me identificar muito bem. Sei onde estão esses pontos fracos. Pode ter até algum que eu não conheça ainda que apareça mais à frente, mas alguns eu já conheço muito bem porque já dói desde criança, então a gente já sabe. No campo da somatização, eu até tinha uma folha lá em casa, eu não tenho o autor, eu tenho essa folha guardada há tanto tempo sobre psicossomática, eu não tenho o autor dela, mas ela é muito interessante, ela bate com outras listas que eu já vi sobre o processo de psicossomatização, e eu procurei dentro dessa lista que alguma coisa que esteja mais relacionada à questão da mágoa, né? A esse sentimento desagradável que a gente acaba guardando. Ou seja, eu vou falar aqui, dar uns poucos exemplos, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da somatização e até ver se tem algo a ver com a gente. Então existe aqui a doença, ou a região do corpo, e o significado dela, né, a nível de pensamentos que nós alimentamos. Especificamente em relação à mágoa, nós temos aqui mágoas e ressentimentos. É o último da minha lista. Problemas no fígado. Mágoas e ressentimentos, especificamente, né, criaturas que têm uma tendência muito forte a se magoarem,
podem desenvolver problemas muito sérios no fígado, né? Altera o funcionamento do fígado. Mas eu achei interessante esse outro aqui, que eu acredito até que possa ter alguma relação também, em alguns casos. A questão da obesidade, né? Que é uma forma inconsciente de proteção contra o externo. A obesidade como proteção. Já haviam pensado nisso? Eu faço um curso com o Alexandre, um curso de terapeuta, e ele fala sobre isso, a questão da obesidade. É uma barreira, né? Você vai alimentando aquilo psicologicamente sem saber, aumentando a sua barreira, a sua proteção em relação ao meio ambiente. Eu achei isso muito interessante. Então, a obesidade, no caso da mágoa, a pessoa que tem muita predisposição a se magoar, ela pode, né, ou poderia estar aumentando inconscientemente, né, esse seu problema de obesidade como uma forma de proteção. Sim. Um coração cheio de críticas e ressentimentos, né? Uma pessoa muito crítica, muito ressentida, e às vezes vem fazendo isso não só nessa vida, mas até há muitas vidas, acaba gerando os problemas conhecidos por artrite. Né? Artrite. Gripes. Até gripes eu achei interessante aqui. Revolta contra pensamentos contrários ao seu. A questão do orgulho, né? O orgulho ofendido, a criatura não aceita ideias diferentes, né? Não aceita ser contrariado. Então, isso aí sendo algo muito forte na vida da pessoa, predispõe ao desenvolvimento de gripes. Enxaqueca. Criaturas que têm problema de enxaqueca, né? Passam a vida com enxaqueca. Orgulho muito forte. Presença de muito orgulho, né? Um orgulho em grande quantidade, permanente, constante. Às vezes é inconsciente, gente. Tudo isso é inconsciente, funciona inconscientemente. Provoca enxaquecas. E até mesmo os tumores, né? Falar em tumor assusta, né? A palavra tumor assusta qualquer um. Pensamentos negativos coagulados. Coagulação de energia, gente. Coagulação. Isso aqui tem sentido, tem muito sentido. De tudo que tem aqui, é o que eu acho que tem mais sentido. Pensamentos coagulados. Pensamentos negativos coagulados. Pensamentos negativos que a criatura fica alimentando por longo tempo. Em relação a marido, esposa, filho, trabalho, a vida. Alimenta por muito tempo. E isso acaba afetando, porque a mente é poderosa. Ela pode dinamizar o nosso corpo espiritual ou não, ou estagná-lo. E isso vai se manifestar depois no corpo físico, seja no cérebro, no pulmão, em algum lugar. Né? Então são energias coaguladas por ação negativa da mente, insistentemente batendo naquilo. Né? Não é de um dia para o outro. São anos e anos. Né? Então, aqui apenas uma deixazinha rápida sobre isso, que eu resolvi incluir nesse tema. Nas palestras que eu já fiz sobre mágoa, eu nunca coloquei isso. Mas eu achei interessante hoje a gente colocar alguma coisinha a mais para uma reflexão mais profunda de todos nós. Né? Isso é importante demais para a nossa saúde física, nossa saúde espiritual. Em relação ao autoconhecimento, as nossas convivências, inclusive as convivências difíceis, e no que diz respeito à questão das mágoas. Eu me magoou muito, quase nunca me magoou, ou já me magoei. Por quê? Por que eu me magoo? Por que eu me deixo atingir tanto? O que incomoda em mim? O que é que está mexendo em mim que me faz sentir-se tão raivoso, guardar o ressentimento, ficar alimentando aquele sentimento? Costuma-se dizer que essa é uma forma de defesa nossa. Né? Nós nos sentimos invadidos. Né? Adentrou-se demais ao nosso campo mental, o campo de nossa vida, de alguma maneira, então nós ficamos incomodados e queremos nos defender. Né? Com a raiva, com o ressentimento, e às vezes até engendrando falar isso ou falar aquilo. Encontrar a pessoa num determinado momento, e colocar a limpo. Né? Colocar tudo para fora. Porque está doendo, né? Está incomodando-a. Então é um campo importante para o autoconhecimento, para eu ver onde estão minhas fragilidades, o que eu preciso trabalhar em mim. Isso vai de encontro perfeitamente à proposta
da doutrina espírita. Porque Allan Kardec deixou muito claro que o espírita não é uma pessoa perfeita. O espírita é justamente aquela pessoa que está em pleno combate às suas más tendências, que está procurando a sua transformação moral constantemente. É isso que caracteriza o espírita. Não é conhecer a doutrina, não é ter domínio letra a letra de tudo que está nas obras básicas e em outras obras maravilhosas que nós temos. Não. É o combate incessante às más tendências. Orgulhosas, né? Trabalhar a questão da autoestima, que é fundamental para não nos magoarmos ou não nos magoarmos tanto. Então, através disso, nós podemos nos conhecer e realizar também o nosso trabalho de autoconhecimento, de transformação moral, de melhoria, né, de transformação de nossas vidas. Em relação à mágoa, é fundamental trabalhar o quê? Antes de tudo, a humildade. Porque se o orgulho é causador de mágoas, então, o que é? Qual o remédio? Humildade. Humildade. Aliás, tenho aprendido com Alexandre, o Alexandre Camargo, vocês muitos conhecem aqui. Fala, ó, o que nós chamamos de imperfeições, de defeitos, é aquilo que não existe, na verdade não existe. O orgulho não existe, existe a humildade, existe a virtude. A virtude é real. Ele até compara isso com a luz, né? Que a luz é real, a escuridão não existe. A luz é formada por partículas, por fótons. Ela pode ser percebida, pode ser medida. Podemos medir a intensidade da luz de cada ambiente com um aparelho, fotômetro, que eu não sei se os fotógrafos ainda usam hoje na era da digital, mas antigamente usavam, né? Medir o grau de intensidade de luz do ambiente para ver se realmente vai fotografar, se iria aparecer, inclusive, a imagem depois de fotografada. Então eles podiam até dosar a luz para poder ter um melhor resultado, né? Os fotógrafos profissionais naturalmente faziam isso. Então a luz é real, a escuridão não. A escuridão não existe. Ela não é composta por partículas, não é composta por nada. Se não é composta por nada, não existe. É como o espaço, né? Que Einstein mostrou e provou para nós que o espaço não existe. E a gente tem a impressão exata de que existe, né? É difícil a gente imaginar que não existe o espaço, mas não existe. Quando eu estudei isso e aprendi isso, para mim foi um conforto. Porque eu ficava aturdido com a ideia de que, meu Deus, onde vai terminar o espaço, né? Se a gente for viajando no espaço, meu Deus, onde vai parar isso? Mas você imagina que não pode ter fim, mas uma coisa sem fim é uma coisa inimaginável para a gente. Mas daí, de repente, eu fiquei sabendo que não existe o espaço. E hoje eu entendo que realmente não existe, então eu fiquei tranquilo. Isso que a gente chama de espaço não existe, né? Não existe um espaço infinito. O que existe é a matéria. A matéria é realmente real, a energia é real, pode ser percebida, pesada, avaliada. Isso sim é real. E também o espírito. Mas mesmo a matéria e a energia, elas passam por transformações. Talvez a gente possa garantir efetivamente que a única coisa real que existe aí é o espírito eterno. Esse ser que a gente não consegue entender o que é, mas somos nós. Essa criatura que pensa, que sonha, que imagina, que sofre, que magoa, que se magoa. Esse é o espírito, né? Emanação divina, criados à imagem e semelhança de Deus e a caminho da perfeição, ou seja, a caminho da felicidade. Mas no caminho dessa felicidade entra necessariamente o cultivo do amor, né? O amor deve fazer parte de nossas vidas. Com o amor, nós melhor desenvolveremos a nossa autoestima, o amor a nós mesmos, né? Trabalharemos mais essa nossa necessidade, se ela existir, se temos tendência a baixa autoestima, porque a baixa autoestima tem feito muita gente infeliz. Por causa da baixa autoestima, nós deixamos de tomar decisões importantes, deixamos de fazer isso, deixamos de enfrentar uma situação, um concurso, onde poderíamos passar, onde poderíamos ter um belo trabalho, né? Desenvolver uma bela carreira. Não fazemos um vestibular, né? Passamos de uma certa idade, já não queremos mais estudar, porque, não, mas isso eu já estou velho, eu estudar, que nada. Gente, temos que estudar a vida inteira. E eu estou estudando atualmente, e eu pretendo continuar estudando. Não dá para parar. E é muito bom estudar, isso faz bem para a nossa autoestima e até para o bolso também, né? Porque traz dividendos, traz consequências boas.
A Louise Hay, que é uma psicóloga americana, não sei se ela está encarnada ainda, mas ela, se estiver, está aí perto dos 90 anos. Ela escreveu muito sobre a autoestima. Eu estava lendo algo sobre ela um dia e ela estava falando sobre os projetos que ela estava desenvolvendo. Uma série de projetos maravilhosos, de estudo, de trabalho. Eu pensei, puxa vida, ela já deve estar, pelos livros que ela já escreveu, ela deve estar, imaginei, aí pelos seus 60 anos, até passando, né? E com esse monte de projetos, eu falei, que maravilha. Mas depois, mais adiante, apareceu a idade dela. Ela estava com 82 anos. E estava cheia de projetos, né? Desenvolvendo muitos projetos. Aí eu falei, puxa vida, que maravilha, né? Aí fiquei mais encantado ainda. Então, é uma pessoa que não entrega os pontos. Isso é um espírito jovem. Isso é juventude espiritual. Porque o espírito não tem idade, mas se a gente acha que tem idade e a gente ficar muito apegado às limitações do corpo, o espírito vai, de certa forma, envelhecendo junto com o corpo, né? Está com 70, ele acha que o espírito tem 70 anos, mas não tem idade nenhuma. Nem 70, nem 20. Está com 80, 90, não importa. Eu gosto de relembrar o caso do Oscar Niemeyer. Ele deve estar com 105, indo para 106 anos agora e ainda está criando. Ou seja, ele está trabalhando. Ele está criando. Criar é trabalhar. Porque Deus trabalha e Deus cria. Nós todos, no meu entender, estamos caminhando para sermos seres criadores. Se vocês observarem a marcha da humanidade, historicamente falando, nós vamos ver que nós saímos do período, daquelas fases primitivas, onde a gente atuava diretamente na matéria, na terra, plantava, colhia, transformava. Depois, muito mais tarde, vem a Revolução Industrial, a máquina vai substituindo, a mão humana vai produzindo, e agora a gente já está vendo a era da informática, onde o cérebro humano está sendo substituído pela máquina e por programas, né? Na verdade, programas, softwares, estão substituindo o próprio cérebro humano. E o que vai sobrando para nós, então? Nos tornarmos criaturas criadoras. Criadoras. Né? Eu costumo dizer, eu que sempre fui muito ligado à área de arte, é que hoje nós temos aí os nossos computadores, já existem formas de você colocar eletrodos aqui na cabeça e ligar ao computador e já mentalmente poder mexer com ele, né, no funcionamento dele. E no futuro, nós vamos pegar telas com desenvolvimento científico e tecnológico, vamos colocar telas à nossa frente e vamos projetar o pensamento e materializar diretamente nela os nossos pensamentos, as nossas criações, como já acontece no mundo espiritual. Né? Isso naturalmente vai acontecer no andar da carruagem. Não sei quando, mas vai acontecer. É o caminho natural, né, das coisas. Gente, se nós temos esse poder e caminhamos para tudo isso, nós podemos e devemos utilizar esse nosso potencial a nosso favor. Também em relação às mágoas. Racionalizar, interpretar as situações vividas, entendê-las, munir-se de muita humildade, que é a virtude necessária, de muito amor a si mesmo, de muito trabalho, de investimento em nós, de nos capacitando cada vez mais, nos sentindo cada vez mais seguros, tomando atitudes que realmente tragam resultados concretos em nossas vidas. Isso é muito importante para o desenvolvimento da autoestima. Né? Desenvolver ideias pessoais, ideias próprias, que nos deem valor, né? Nos façam nos sentir bem. Autoestima é isso. E vamos encerrar aqui relembrando as palavras de Jesus. Né? Ajuda-te, ajuda-te, ajuda-te que os céus te ajudarão. Se nós temos esse amparo espiritual para qualquer projeto que a gente venha desenvolver, é só lançar mão, então, da nossa fé, nos ajudarmos, tomarmos as atitudes necessárias que nós percebemos necessárias em nossas vidas. E a espiritualidade amiga estará nos amparando, apoiando e nos ajudando na concretização de todos os nossos projetos. Desejamos muita paz a todos, que todos possam levar a mensagem para casa, para reflexões, mas para superações. Que Deus abençoe a todos nós.